Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é culto de ceia, nós precisamos acelerar mais um pouquinho, né, para a gente pregar e também os irmãos não saírem muito tarde. Mas antes de tudo, nós vamos apresentar uma criancinha, o irmão Natan e a irmã Amanda, por favor, vem até aqui e nós vamos apresentar Emanuele dos Santos Alves, a criancinha que nasceu há poucos dias. Mas sempre a gente tem que dar graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo que Ele faz. Eu creio que todo cristão, ele não, em qualquer lugar, ele sempre está lembrando que há um Deus e que nós precisamos tanto dele. Faz favor, fica daqui para mim, fazendo favor os dois, tá? E então nós precisamos de dar graças a Deus por tudo que Ele faz, né? Por essa criancinha agora que vai ser apresentada também, né? Uma criancinha nascendo agora num mundo como esse, né? Ela precisa de muita graça de Deus, é por isso que nós vamos apresentar essa criancinha para ele, né? Para ela, é claro que ninguém quer enfrentar nada, mas nesse mundo nós não tem jeito de não enfrentar, né? Os pais, os filhos, sabe? Então nós vamos agora mesmo, né, ler uma escritura. Por favor, nós vamos nos colocar em pé. Vamos ler São Marcos. São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13. Emanuele, tá? Emanuele dos Santos Alves é o nome da criancinha. Vamos ler? E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Esse lado mesmo aqui para mim, esse lado aqui. Vamos orar pela criancinha. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, meu Deus, aqui está essa criancinha, Senhor. Meu Deus, que veio a este mundo. E creio, Senhor, veio para testemunhar. Meu Deus, eu creio que ela é uma filha do Senhor, Pai. Meu Deus, quem sabe, meu Deus, o mundo ainda durará mais ainda, e ela será uma testemunha pela vida vivida, Senhor, dando testemunho que ainda existe um Deus. Ainda existe um Deus que vela pelos teus filhos, Senhor. E assim, Senhor, eu entrego essa criancinha, Pai, em teus braços, Senhor, dos meus braços fracos, Senhor, de um homem pecador. Eu entrego em teus braços fortes e poderosos, Senhor. Meu Deus, é Emanuele dos Santos Alves, para que o Senhor possa cuidar dela todos os dias, Senhor, da sua vida, Senhor, e que o Senhor possa dar a ela saúde. Meu Deus, que todo mal nunca venha atingir, Senhor, esse corpinho, e que ela seja protegida por Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que seus pais cuidem bem dela, ensinando realmente esta verdade, Senhor, essa mensagem que o Senhor tem enviado a nós. Meu Deus, ela está entregue em Tuas mãos para que o Senhor possa cuidar dela todos os dias, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém. E Deus abençoe a todos e essa criancinha muito mais ainda, tá? Deus te abençoe. Muito bonitinha. Graças a Deus, né? A gente vê É claro que eu creio que não existe ninguém que não gosta de uma criança, né? Se existir, eu acho que nem é gente não, né? Não tem nem jeito, né? Mas vamos aproveitar, já que nós estamos de pé. E aqui tem os irmãos, nós vamos continuar orando por eles. E a irmã Graça agradece a Deus pela cirurgia que ela fez no olho e foi tudo bem. Então ela está agradecendo a Deus pela cirurgia, né? Então aí nós vamos ler, aproveitar e ler aqui no livro de Isaías 29, a partir do verso 9 até o 13. Hoje eu quero pregar um assunto, veja como Deus é o seu próprio intérprete. Não é como Deus interpreta a sua palavra, veja como Deus é o seu próprio intérprete. Então vamos aqui, a partir do verso 9, de Isaías 29, está escrito assim: Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos aos profetas. Às vezes tem Bíblia aí que fala diferente, mas a minha, eu vou ler exatamente do jeito que está na minha Bíblia. Verso 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos aos profetas, e vendou os vossos cabeças aos videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem em que foi instruído. É só até aqui no verso 13 mesmo, né? Então vamos orar e lembrar dos irmãos que estão doentes. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor. Meu Deus, lá fora as pessoas estão preocupadas com o jogo, e aqui nós estamos preocupados com a nossa alma. Meu Deus, que nós queremos que o destino dela seja o céu, seja a glória, que o destino seja vida, Senhor. Assim nós estamos aqui preocupados em fazer a Tua vontade. E assim nós pedimos, Pai, a Tua presença, para que o Senhor possa nos ajudar nesta hora, Senhor, quando vamos ouvir a Tua palavra. Meu Deus, e nós precisamos totalmente do Teu Espírito, Pai, e da Tua palavra revelada, Senhor, para que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos aqui, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um, desde aqui do púlpito até lá fora, Senhor. Meu Deus, ajuda para que nós possamos captar realmente a verdade do dia, saber o que o Senhor está fazendo nesses últimos dias, Pai. Não deixa passar por alto, Senhor, a Tua palavra, e depois sofrer na eternidade, Senhor. Meu Deus, nós queremos gozar na eternidade. Assim, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Meu Deus, essa palavra que livra as nossas almas, livra todo o nosso ser, tira de nós toda iniquidade, todas as coisas más. Meu Deus, que nós possamos sair daqui libertados, e que ao terminar o culto, Senhor, aqui a palavra, que nós possamos passar aqui na fila da ceia, com nosso coração limpo, perdoado por Ti, Senhor. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo seja por cada um de nós, Pai.
nos ajuda e ajuda os irmãos também que estão ouvindo através da internet. E ajuda aqueles que não puderam vir, Senhor. E ajuda aqueles também que vão ouvir ainda depois. Meu Deus, que o Senhor possa abrir os olhos de cada um de nós. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Também pedimos pelos irmãos que estão doentes em todos os lugares. Que o Senhor abençoa e dá saúde a cada um deles. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Esses dias, é claro que irmão divino é uma bênção na igreja também, né? Esses dias eu estava comentando, a gente deita, ou mesmo deitado a gente está comentando sobre... eu estava lendo uma mensagem, e não sei se foi ontem ou anteontem, a gente estava comentando sobre Jesus vencer o diabo. Ali, né? Jesus venceu o diabo. Ele venceu ainda nessa carne, vivendo nessa carne. Quando ele falou aquelas palavras, está consumado, Satanás já tinha sido derrotado. Aí a gente estava até lembrando assim, mesmo o irmão divino, da maneira que ele está aqui, ele já venceu o diabo. Ele já venceu a doença, não importa se ele morrer com essa doença, ele já venceu ela. Ele já é mais do que um vencedor. Porque ele conseguiu passar por cima de tudo e continua vivendo, e como se nada tivesse acontecendo. Isso é muito bom, isso é um bom testemunho para nós todos, né? Como eu estava falando, quando Jesus venceu, ele ainda estava na carne humana, mas Satanás já estava vencido. Aí ele pensou assim, eu vou matar ele para mim. Não, mas Jesus já tinha vencido ele. Não importava se ele matasse ele para ir para a tumba, ele já estava vencido desde aquela palavra, está consumado. Em outras palavras, já fiz tudo o que podia, já paguei o preço para todos os meus filhos e eles já estão livres de qualquer coisa. E Satanás estava derrotado naquela hora já. Então, é a mesma coisa, nós, no mundo que nós estamos, tudo que acontece aqui no mundo, no mundo você não vê nada bom. O que você vê bom? Aqui está a coisa boa. Só. Mais nada. Tudo que nós vemos no mundo já não é bom de maneira nenhuma. Até o próprio alimento que nós comemos está nos matando. Está nos matando por causa das coisas que são colocadas. Então, o que a gente tem que lembrar é disso, que o Deus do céu está aqui para nos ajudar em tudo que... É claro que nós temos que procurar fazer o melhor para ele, né? Isso é o que nós precisamos de entender a respeito da palavra de Deus. Aqui, por exemplo, eu quero pregar um assunto que eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui, é sobre a interpretação de Deus quando Deus, ele próprio interpreta a sua própria palavra. Eu quero ler primeiro uma mensagem aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Como nós estamos falando de dois acontecimentos. De quando Jesus veio como Filho do Homem e quando ele veio novamente como Filho do Homem. Jesus, como Filho do Homem ou para ser o Messias, porque tem uma diferença. Aí, são duas vezes que Deus apresenta aqui na terra ele próprio, como Filho do Homem para ser o Messias. Porque alguém pode estar perguntando assim, mas Ezequiel, Deus chamou ele de Filho do Homem, mas ele não foi chamado de Messias. Não foi chamado de Messias. A mulher no poço, a samaritana, ela conhecia todo a respeito
de Ezequiel, de todos. Mas quando ela encontrou com aquele homem, ela disse: os nossos pais falavam que quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Ele disse: sou eu que falo com você, quando o Messias vier. Então, a diferença de filho do homem e Messias tem muita diferença de ser ou um profeta comum. Vamos dizer assim, comum num sentido, que Jesus é o profeta dos profetas. Profeta dos profetas. Então, aqui eu quero que vocês entendam que hoje, como nós vamos aprender a respeito de Apocalipse 10, bastante hoje. Apocalipse 10, verso 7, Apocalipse 10, verso 11. Nós vamos ver como é que Deus interpreta a sua palavra. Ele mesmo é o seu próprio intérprete. Então vamos aqui, eu quero ler uma mensagem para vocês entenderem aqui. Eventos modernos esclarecidos por profecia. Eu quero ler 2 parágrafos aqui. O primeiro parece que vocês não vão entender muito não, mas no 134 eu creio que vocês vão entender bastante. Está escrito assim: novamente Jesus veio em um tempo diferente do entendimento deles a respeito daquela profecia. Eles não entenderam isto dessa forma. Quer dizer, ele vem cumprir, mas o povo não entende, né? Hoje, eu vou mostrar aqui, já tem 80 anos que Jesus cumpriu essa profecia de Apocalipse 10, verso 11, 80 anos. E hoje as pessoas estão lutando, querendo dizer que a noiva que está fazendo aquilo. Já tem 80 anos que ele cumpriu. Ele cumpriu essa profecia em 1946. Já tem 80 anos, certinho. 80 anos. 46 com mais 40, que é uma geração, é 40, vai para 86, não é isso? Pois é, com mais 40, 2026. 80 anos que Deus já cumpriu a profecia e nós estamos lutando, quando Deus já cumpriu a palavra. Triste de nós, se não entender a palavra. A Bíblia vai cumprindo, até que o mundo acaba e sem o povo entender nada, né? É duro, né? Então, agora, nós estamos chegando ao fim. Mas de acordo com a palavra do profeta, isso foi cumprido para a letra. A profecia é cumprida, mas a maneira que eles pensavam que seria, não foi daquela maneira. Não foi daquela maneira. É igual nós insistimos muito. Claro que nós temos que falar Apocalipse 10, 7. Mas só que Apocalipse 10, 7 é uma profecia. Agora, você tem que saber a hora que ela cumpre. É o cumprimento dela que é importante, porque 10, 7 foi escrito há 2000 anos atrás. Mas a profecia, o cumprimento dela tem 80 anos só que cumpriu. Então vamos lá. A profecia é cumprida, mas a maneira que eles pensavam que seria não foi daquela maneira. Agora, como poderia eles terem entendido e ter tido conhecimento que era certo ou errado? Para ver se isso fora vindicado por Deus, se isso fora Deus interpretando o que ele disse. Houve falsos Jesus que levantaram e conduziram, quer dizer, houve um homem naqueles dias de Jesus, conduziu um grupo de 400 ao deserto e coisas, mas eles nunca provaram estar na palavra. Vê você? Aquelas pessoas seguiam aquele homem porque eles não conheciam nada a respeito da verdade. Seguiu o caminho errado. Mas quem conhece a verdade nunca vai deixar Deus. Sempre vai procurar estar conhecendo aquilo que é verdade para seguir Deus, porque Deus é a verdade. Ele não vai seguir homem nenhum, pastor nenhum, ou falso profeta nenhum. Ele vai seguir um verdadeiro, porque ele sabe que o verdadeiro
mostra a real verdade, né? Quer dizer, um verdadeiro profeta. Jesus, quando ele veio, era para ele ser um profeta. Você viu que era para ele ser um profeta? Quando João Batista, que era o representante dele, ia apresentar ele, eles perguntaram: você é o Elias? Não. Você é profeta? Não. Porque quem era para ser profeta era Jesus. Quer dizer, o mensageiro falou: não sou Elias e não sou um profeta. E o que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. A identificação dele era aquilo, né? Mas ele estava ali para mostrar Jesus. Nós vamos ler daqui um pouquinho que vocês vão notar isso, né? Assim como houve um lá para apresentar o Messias, tinha que haver um outro aqui para apresentar o Messias. Por quê? Porque Jesus disse: assim como foi lá, seria. Quer dizer, se Jesus foi um profeta ali para ser o Messias, ele teria que ser e teria que vir através de um homem. Porque para ser o Messias, tem que vir através de um homem. E Messias é um revelador da palavra para quem está vivo, para quem é gente, vivo e entendido. Então vamos mais, voltar de novo. Jesus, quando ele veio, era para ser um profeta, é isso, correto. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a completa manifestação da pessoa de Jesus Cristo tem que ser manifesta em carne. Quer dizer, para cumprir aquilo que ele falou, que ele era o Messias lá, mas que ele voltaria novamente, tinha que ser através de carne. Já pensou se ele não tivesse, se aquele anjo forte, como nós vamos ler, aquele anjo forte é Jesus. E aquele anjo forte diz que ele ia enviar o seu anjo. E o seu anjo era um homem. Tá vendo? Porque ele precisava desse anjo, pois ele é um anjo forte, ele é espírito, ele é espiritual, mas ele precisava de um homem para ele manifestar. Então vamos lá. Em carne, pense nisso. Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado. O que é revelado? Está perguntando, o que é revelado? Desvelado. Desvelado é você rasgar o véu e enxergar uma pessoa dentro da outra. A outra pessoa que você vai ver, você tem que ser espiritual também, porque você não vai ver um outro homem. Você vai ver a revelação daquele homem, Jesus, que estava na terra. Por isso precisa rasgar o véu. Rasga o véu. Lá, se eles tivessem rasgado o véu, eles olhavam e falavam: mas você é um homem, e você está fazendo, está vendo? Mas ele disse: mas olha as obras que eu estou fazendo, olha essas obras que só Deus pode fazer. Está vendo? Quer dizer, eles rejeitou Deus por causa da carne lá na Palestina, e ele era o Messias. Hoje ele está sendo rejeitado por causa da carne, eles não estão entendendo nada. Mas a obra que foi feita, as coisas que foram feitas, desde de 1946 para frente, não podia ser um homem, era Deus fazendo. Então, desde aquele tempo que o Messias está na terra. E agora já está quase saindo. E nós, quase que, nós no sentido, fala geral, nós praticamente só lisando banco, sem entender quase nada, né? Então vamos lá. Então disse assim: assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado. O que é revelado? Desvelado, feito conhecido. O segredo tem sido trazido, revelado no dia
daquele Filho do Homem ser revelado, o mundo estaria na condição de Sodoma, não está? Pois é, ué. Então, olha os dois lados. Olha os dois lados. Lá, o mundo estava naquela condição. 2 anjos foi para falar com Ló, mas um ficou com Abraão. Não foi a mesma coisa nos nossos dias? 2 anjos foi para as outras igrejas, mas um ficou com a noiva. Um dos anjos ficou com a noiva, revelando o segredo do coração. Para que ela entenda que essa revelação, o resultado é, se eu crer, se você crer, não só verás a glória de Deus num sentido como eles viram Lázaro ressuscitando, mas você verá você do outro lado com ele. Assim como ele é, nós seremos. O resultado dessa mensagem é mudança desse corpo para um novo, por causa dessa mensagem. A mensagem é Deus. A mensagem é o Messias. É o Messias falando. Temos isso, não temos? Ele está perguntando, temos isso, não temos? Sim. Quantos creem nisto? Esta é uma condição de Sodoma. Isso é exatamente correto. Olhe onde isso está acontecendo agora. Está vendo? Uma condição de Sodoma. Agora, olhe lá fora se o resultado das 2 mensagens de Billy Graham e Oral Roberts não está fazendo efeito na vida deles. Será que a mensagem deles não faz efeito na nossa vida? Se a outra lá está fazendo efeito na vida deles, sempre levando eles fora, tirando eles fora da... Porque Ló nunca conseguiu encontrar com Abraão. E nem ver o anjo que Abraão viu. Ló não conseguiu. Ló teve que arrumar caverna para ir morar. Abraão ficou tranquilo, recebeu o filho prometido. Você não crê que você vai receber o filho prometido? Então fica tranquilo com essa mensagem, porque essa mensagem é vida. A própria mensagem aqui é vida para nós. Tá? É vida. E muita vida mesmo, tá? Deixa eu ler mais uma parte aqui dessa mensagem agora. O que faremos com esse Jesus chamado Cristo? 78 dessa mensagem. Depois da rejeição, tanto da igreja como pela nação, houve apenas um clamor que surgiu. O próximo movimento foi livrar-se disto. Não foi uma rejeição que já houve? Pois é. O próximo passo foi algo que veio e falou assim, livra disso aí. Quer dizer, houve um clamor. Sai fora daquilo. Sai fora de tais movimentos. Esse é o seguinte clamor que temos. A igreja firmemente rejeitou o Espírito Santo. Sabemos que sim. Membros têm saído de todas. Está vendo? Quer dizer, você viu como quando sai dela, povo meu, sai de todas. Quer dizer, a noiva é chamada de entre elas. Sai dela, povo meu, membro. Não hall de membro, mas membros. Um aqui e outro acolá. Então, vamos lá. Membros têm saído de todas. Esse é o grande chamado, quer dizer, presbiteriano, metodista, batista, luterana. Mas a igreja, ela mesma, a denominação, não pode mover-se. Não move, mas membro sai. Se ouve o som certo, por certo o eleito sai. O eleito é como águia. A águia não come nada putrefado. A águia come a comida fresca. É isso que nós temos que entender. Não, Senhor. Ela já está denominada. Qual é a coisa dela agora? Crucificai. Crucificai-a. Crucificai-a o quê?
crucificar de novo o quê? A vindicada palavra a ser a verdade. Quer dizer, rejeitar a mensagem. É o próximo passo de todas elas, é rejeitar a mensagem, não saber nada, não ensinar nada certo. E isso, a gente sabe que anticristo, irmão, anticristo é assim, qualquer coisa que está contra Cristo é anticristo. Se nós pregar a mensagem contrário a ela aqui, nós somos anticristo. Porque anticristo é antipalavra, é não pregar a verdade. Então, vamos lá. Por isso que a gente tem que falar a partir daqui. Se nós não pregamos a verdade, nós somos anticristos. Não, aí ele disse, o quê? Então, aí ele continua. A palavra de Deus crucificada de novo, justamente como Eva corrompeu o mundo físico todo ao rejeitar um pouquinho da palavra de Deus, assim fez a igreja a mesma coisa. Um pouquinho, tá? Você pode me dizer, irmão Brano, o senhor está com a interpretação errada dela. Ora, essa é a sua opinião. Vamos ver por que ele vai falar, né? Essa é a sua opinião. Deus não precisa de nenhum intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. Ele não precisa de ninguém interpretar. Ele vem e interpreta. Por isso que Jesus disse, quer dizer, ele falou lá, ninguém, qual é o outro homem, qual é outra pessoa que diz que assim como foi nos dias de Sodoma, vocês já viram um outro profeta falar isso? Não, foi o próprio Deus que falou. Jesus era o próprio Deus provando. Quer dizer, eu manifestei e manifesto de novo, porque diz aqui em Apocalipse que isso tinha que voltar a ser de novo, pela segunda vez. Pela segunda vez. Primeira vez foi ele lá, e a segunda vez é ele de novo, como filho do homem. Não é como as pessoas estão ensinando aí, né? Faz até música assim, eu cavalgarei mais uma vez. Não, quando ele veio a primeira vez, ele até montou num jumentinho e tudo mais. Mas ele disse que quando viesse novamente, ele ia pregar para reis e monarca. A reis e monarca. Não é nós, a noiva, não. Era o ministério, era Jesus mesmo na pessoa do anjo. Eu vou ler daqui um pouquinho na mensagem, tá? Então vamos lá. Pode ser que então eu disse aqui, ó. Deus não precisa de nenhum intérprete, Deus é o seu próprio intérprete. Esse é o que é o problema hoje. Temos intérpretes demais feito pelo homem. Deus pode interpretar Ele mesmo. A sua própria vindicação da sua palavra é a interpretação. A própria vindicação da sua palavra, quer dizer, quando ele chegou aqui, ele interpretou a palavra. Depois de 2000 anos, está escrito que o anjo forte estava com o livro aberto e na voz do sétimo anjo. Então aí, Deus interpretaria pela vindicação da palavra. Ele mesmo interpretaria a palavra. Então vamos mais aqui para nós pegar as outras mensagens. Então, vindicação da sua própria palavra. A vindicação da sua própria palavra é a interpretação. Está vendo? Deixa eu ver até onde eu anotei aqui, para mim não passar muito aqui. Até 84. Então, disse aqui, ó. Pode ser que os fariseus também tenham clamado. Nós temos a interpretação. Os saduceus disseram, nós temos, mas Jesus foi a interpretação. Amém. Não era para sair apenas da boca e falar, eu estou interpretando. Não.
ele, a pessoa dele era a interpretação da palavra. Era a pessoa dele que interpretou a palavra, que o João Batista chegou e falou, e mostrou que Jesus era aquela interpretação. Deixa eu voltar na Bíblia aqui então, só para a gente, eu sempre estou fazendo assim para ver se a gente, antes que o mundo acaba, antes que o rapto aconteça, nós entendemos a palavra, né? Para isso que nós... Veja aqui, ó, João 1, a partir do verso 15. Vou ler uma parte maior só para vocês verem. João testificou dele, porque tinha que ter alguém, um homem, por isso que o profeta diz, aquele homem chegou e disse, ele está aqui. Mas nenhum dos profetas puderam fazer aquilo. Mas João pôde falar, está aqui o Messias, está aqui o Cordeiro, porque a ele foi dado esse poder, pela palavra, de apresentar o próprio Deus na terra. João testificou dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Está vendo? Agora, no nascimento, João foi primeiro. João nasceu 6 meses antes de Jesus. Mas ele disse, mas esse que eu estou apresentando é antes de mim. Ele é Deus. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Quer dizer, tudo que era Velho Testamento, Jesus era Velho e Novo Testamento. Ele era a plenitude da palavra. Todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quer dizer, João Batista está falando, isso aí é Deus. Porque Isaías 40 diz que ele ia apresentar o Jeová do Velho Testamento. Eis aí o vosso Deus. E ele chegou e disse, esse é Deus, ele é antes de mim. Mas tinha que ser apresentado por um homem. Hoje é a mesma coisa. Jesus disse, como filho do homem, que ele estaria aqui. E ele estaria exatamente para colocar a igreja na ordem. Porque ele jamais colocaria a igreja como filho prometido. Porque filho prometido não vem aqui para fazer isso, filho prometido vem buscar quem já é salvo e preparado por ele mesmo. O ministério do Filho do Homem é para colocar a igreja na ordem, para ser arrebatada, para encontrar com ele como filho prometido. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Então, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhes, pois, quem és tu? Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? De ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele identificou exatamente com a escritura que ele também tinha para cumprir. Ele disse, foi Isaías que disse isso. E eu sou cumpridor disso, mas eu estou apresentando aquele que é antes de mim. Eu estou apresentando o próprio Deus. Já pensou, irmão? Às vezes a gente lê, passa por cima e não vê. Mas tem uma mensagem que Deus enviou, foi para isso. É para abrir os nossos olhos, para conhecer o que é verdade. E, como dizem, no que é verdade estamos, né? Isso é em Jesus Cristo. Agora, escute bem aqui, ó, só para vocês entenderem. É porque tem que ir passando rapidinho, né? Vamos aqui agora. Aí vocês vão entender. O anjo não apareceu ao William Branham, não foi em 1946?
no dia 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor apareceu a William Marion Branham. E aquele anjo do Senhor é aquele de Apocalipse 10. E o nosso profeta está lá. A gente sabe que ele é um dos mensageiros das eras, mas ele está lá, o sétimo anjo está lá junto com o anjo forte. Porque ele ia apresentar o próprio Jesus na terra. É por isso que ele está lá junto com o anjo forte. E lá o verso 7 é uma profecia de 2000 anos atrás. Mas o verso 11, vamos ler o verso 11 antes de ler aqui. Veja o verso 11 de Apocalipse 10. Só para os irmãos verem como que Deus é o seu próprio intérprete. Olha aqui, 10, verso 11. E ele me disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Importa que profetiza outra vez, porque ele já tinha profetizado uma vez. O Messias. Agora o Messias vem de novo. E o Messias é exatamente trazendo uma oportunidade para nós. Messias e filho do homem é a mesma coisa. Como filho do homem, é profeta. Mas aí o próprio William Branham diz, ali naquela mensagem, os ungidos dos últimos dias, ele disse, pode você separar isso agora? Quer dizer, o sétimo anjo é um ser, mas o filho do homem é outro. O filho do homem é o que deixou a casca. Mas como que eles ficaram sabendo que ele saiu da casca, que é os pentecostais? Porque o anjo terreno diz que ele já deixou a casca. Porque ele já deixou a casca, ele é o filho do homem, é Jesus. Então vamos aqui, escute bem aqui, 187 da mensagem, não te estribes no teu próprio entendimento. O que você acha quando eu estava ali fora como um pregador batista e aquele anjo do Senhor me encontrou ali? Viu? Aquele anjo do Senhor me encontrou ali fora e me comissionou a fazer isso que eu estou fazendo? Quer dizer, o que você acha disso? Se o anjo já encontrou com ele, comissionou ele fazer aquela obra ali, pregar para reis e monarcas. Vendo? Vamos lá? Fazer isso que estou fazendo? Ora, o meu pastor me disse, você ficou louco. O pastor Batista falou com ele, você ficou louco. Ora, você teve um pesadelo? Eu disse, é melhor você pegar o meu cartão de companheirismo nesse momento. Quer dizer, eu não quero nada mais com a igreja, eu quero cumprir a palavra de Deus. Agora ele disse, como pode você, sem nem mesmo um curso primário, pregar ao redor do mundo? Como pode você, alguma vez, orar por reis e potentados? E você não pode nem mesmo usar a sua gramática corretamente? Eu não estava confiando na minha gramática. Eu não estava confiando em nenhuma habilidade que eu tinha. Eu fui comissionado. Quer dizer, Deus me comissionou para isso. O anjo encontrou comigo. E eu sou lá perto do anjo. Eu sou é como dizer assim, eu sou aquele sétimo anjo que foi comissionado a mostrar o verso 11. Porque esse verso 11 significa que, como Jesus começou com cura divina e profecia, quando ele viesse através desse sétimo anjo, seria a mesma coisa para cumprir aquilo que está escrito ali. Não é nós. É claro que nós vamos continuar pregando o mesmo evangelho, a mesma verdade, mas ele tinha que começar primeiro.
assim como nenhum dos profetas pôde fazer aquilo que Jesus fez, porque nenhum deles era o Messias ali, mas quando Jesus chegou, mesmo ele sendo um homem comum, como a mulher do poço, ela falou assim: mas você é um judeu, e nós não comunicamos. Mas ele diz: mas se você soubesse, em outras palavras, se você soubesse quem eu sou, você pediria coisa que não existe na terra. Você pediria água que salta dessa vida para outra. E ela interessou, ué, já pensou não interessar numa coisa como essa? Mas ele, para ser o revelador como Messias, ele vai lá buscar seu marido. Porque ele tinha que revelar o segredo do coração dela primeiro, né? Não foi isso que aconteceu? Depois da cura divina, revelação do coração. E agora, não era o William Branham que estava revelando o segredo do coração, mas era o próprio Deus fazendo a obra que ele disse que faria. E ele já fez há 80 anos atrás. E nós, às vezes, pega a mensagem e começa a pregar outras coisas. Irmão, se você pegar a mensagem para pregar outras coisas, vamos para uma denominação. Nós não estamos aqui para pregar outra coisa, mas estamos aqui para revelar Jesus Cristo às pessoas, para mostrar Ele aqui. É para isso que nós estamos aqui. Então, aí ele continua, então ele diz: eu não estava confiado na minha habilidade que eu tinha, eu fui comissionado, aleluia, e eu não argumentei, e se eu tivesse ouvido aos argumentos, provavelmente haveria milhares de pessoas mortas. Pense bem se o William Branham não tivesse feito, porque ele é que estava comissionado. Pense bem se ele tivesse rejeitado. Haveria milhões, nós estaríamos mortos. Porque Deus não teria um outro. Você sabe que não teria. Por isso que às vezes o William Branham sofria certas coisas. Mas em outra mensagem diz assim: olha, você tem que fazer com que eles creem em ti. Mais outra coisa dura. Você tem que fazer com que eles creem em ti. Se eles não crerem, eles não vão receber nada. Já pensou, irmão, uma coisa dessa? Agora, você sabe que o William Branham é um homem. Mas Deus diz: faça com que eles creiam em ti. Em outras palavras, Ele é o canal aqui. Se você crê que Ele é o mensageiro de Deus, você rasga o véu e pode ver algo além. Você pode ver algo além. Tá? Se você rasgar o véu. Você notou aqui como que ele deixou tão claro isso aqui? Haveria milhares de pessoas mortas anos atrás, mas eu portei a mensagem exatamente como ele disse ao redor do mundo. Quer dizer, eu preguei essa mensagem, eu fiz o que ele mandou. E às vezes nós pegamos a mensagem, uma coisa como essa aqui, por exemplo, a gente tem que citar, irmão. Quantas pessoas que hoje está fora da mensagem, quantos divisão que tem por causa das más interpretações. Agora, o mensageiro falou uma coisa que nós precisamos de prestar atenção. Por isso que eu sempre falo com os irmãos aqui, que quando tem reunião, os irmãos que pregam, eles estão juntos, porque nós precisamos de alinhar as coisas. O profeta diz: olha, se você errou no sentido da palavra, procura onde você errou e volta lá onde você errou, porque senão você não acerta. E aonde nós erramos? Em 46. Lá foi que houve o erro de não pregar a verdade como ela é. Porque lá foi que o Filho do Homem começou o ministério. E hoje praticamente já está virando uma bola de neve. Ninguém está entendendo mais nada porque não tem ninguém que prega. Você viu como Isaías disse aqui? Dá o livro para um que sabe, mas o livro está fechado.
Dá um que sabe ler, o livro está fechado. Dá um que não sabe ler, eu não sei ler. Então, mas para nós não está fechado, está aberto. Então o que nós precisamos de entender é que o livro está aberto. O sétimo anjo, como eu estava pregando, esses dias eu vim para pregar, acabou que eu nem li as mensagens, era mostrar isso. O sétimo anjo toma o livro que está em Apocalipse 5, verso 7. O sétimo anjo toma o livro, aquele livro que foi tomado, foi entregue na mão dele. Ele diz: agora vamos passar para Apocalipse 10. Ele diz: Apocalipse 5 o livro estava fechado, mas agora o livro está aberto. Vamos passar para lá? E ele disse: olha, aquele anjo é Cristo, porque ele está indo para a Palestina. Olha lá na mensagem, a brecha. Ele está indo, ele está aqui de passagem, ele está indo para a Palestina. Ele está indo para lá para convencer agora os judeus. Mas ele é como se fosse, ele deu uma pausazinha aqui durante 80 anos, é uma pausazinha diante de Deus. Isso devia ser um segundo para ele, esses 80 anos. Ele deu uma paradinha aqui que eu falo no mundo gentílico, ele deu uma pausa, até que o último eleito toma uma posição, para ele continuar a viagem para a Palestina. Lê o sétimo selo para vocês verem uma coisa lá. Está falando que ele está indo para a Palestina. Ele está indo para lá. Mas ele deu uma pausa aqui exatamente para chamar a sua... É como José, quer dizer, antes que ele desse a conhecer os seus irmãos, ele foi lá no palácio, ele foi lá e pegou a esposa dele e levou para o palácio. Jesus está fazendo isso. Ele está esperando para levar a sua esposa para o palácio, dar a conhecer os judeus que estão lá. Pense bem que ele está aqui querendo que nós entendamos a mensagem dele, para ele nos levar para o palácio. Você crê que você é a noiva de Jesus Cristo? Amém. Ele está aqui para nos levar. E às vezes nós duvidamos dele. Às vezes nós duvidamos dele por causa do homem que está na frente. Às vezes o homem que está na frente fecha, como os fariseus faziam, né? Jesus estava lá, os fariseus fechando a porta. Não vai, olha, não tem companheirismo com esse homem não faz isso não faz isso não. E acabou, fechou a porta, no sentido de igreja, e fechou a porta para a salvação deles, porque poucos foram salvos. Porque fechou a porta e eles não viram Jesus. Hoje a porta está fechada, praticamente poucas pessoas sabem que Jesus está aqui. Poucas pessoas, sabe? Porque, irmão, a gente tem que entender o seguinte: a mensagem é Deus. A mensagem não é William Branham. O William Branham é um homem que Deus enviou para trazer a sua mensagem. A mensagem do anjo forte, que estava com o livro na mão, e João não pôde escrever. João não pôde, ele ouviu, mas lá na frente, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Mas como o sétimo anjo não chegou durante 2000 anos, o que João fez? Comeu o livro. Não foi que ele comeu o livro? Comeu o livro. Não, você não pode falar, como o livro. Mas veja que a hora que chega no verso 11 aqui, vem a profecia. E é isso que está matando o povo. Essa profecia aqui não era um homem, não era homem, vou dizer assim, nem um homem qualquer. Era Deus que tinha que cumprir a palavra. Às vezes você pode pensar: mas e o William Branham? Mas o William Branham era o agente dele. Mas quem cumpriu a palavra foi o próprio Deus. Foi ele mesmo que abriu a porta da revelação de Apocalipse 10. Para um pouquinho e pensa, Apocalipse 10 foi escrito há 2000 anos atrás. Está lá, quem viveu há 2000 anos atrás, leu o Apocalipse, está escrito lá. O anjo forte com o livro na mão e tudo mais.
2.000 anos, já morreu. E quantas gerações morreu? Leu aquilo, leu sobre o 7º anjo, várias gerações. Hoje tem cumprido essa escritura diante de nós. O caso não é a profecia, o caso é o cumprimento da profecia. O caso não é você ler Apocalipse 10, verso 7, e dizer, o 7º anjo vai fazer isso. O caso é você ler o verso 11 e dizer assim, esse Deus que disse já cumpriu a sua palavra. Quando ele apareceu para o mensageiro, dizendo, a partir dali, que ele ia dar início ao ministério. Ali já era Jesus como filho do homem. Por que era filho do homem? Porque ele estava manifestado em um homem. Você viu o que nós lemos aqui na primeira mensagem aqui? Ele cumpriria através de uma carne humana o resto da sua profecia, o resto do trabalho dele na terra. Eu lembrei de uma mensagem aqui, eu creio que crendo em Deus, não é crendo em Deus, não, é uma outra mensagem que fala exatamente isso, que ele está aqui exatamente para terminar aquele ministério que ele começou lá na Palestina. Ele está aqui terminando, é ele que está terminando, não é outro, não, é ele. Então ele envia a palavra, e a palavra nós estamos, como diz numa mensagem aqui, ó, deixa eu ler aqui, já está quase na hora de terminar, né? Quase na hora de terminar, mas deixa eu ler aqui. Aqui tem de novo aqui, mas não vou ler, falando sobre o David, também falando a mesma coisa com ele. Mas aqui eu quero mostrar para os irmãos, que eu lembrei aqui, como eu lembrei foi agora, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Não sei se eu vou encontrar. Deixa eu ver. Só rapidinho aqui para ver se eu encontro. Sei até do lado que está aqui, mas deixa eu ver. Acho que eu não vou encontrar, não. Encontrei. 91 dessa mensagem, o mensageiro do entardecer. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testemunho, do testamento, ele falava a um homem, e este homem tinha que trazer a mensagem. Um homem. Ele falou, foi com esse homem, para ele trazer a mensagem, tá? Para trazer a mensagem. Outros saíram dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem, repetindo o que o anjo mensageiro falou, não acrescentando e nem tirando nada, mas sendo repetidores, levando a mesma mensagem. Porém, tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a ele porque o tem nessa noite. E esse é o Espírito Santo, o quartel-general. Naturalmente, todos sabemos. Agora não um grupo. Não um grupo. Não inventa nada de abertura, não. Que quem abriu a palavra foi Deus, não um grupo. Foi o Deus do céu que desceu e abriu a palavra através desse homem, que ele tinha designado. Porém, não um grupo. Deixa eu voltar aqui, aonde eu parei. Porém, o Espírito Santo agora não um grupo, porém o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Esse é o mensageiro de Deus da hora. Agora, é ao profeta que a palavra sempre vem,
Se são verdadeiros profetas da palavra, Deus vindica sua palavra por este profeta. Amém. Quer dizer, ele vai vindicar a minha pregação por este profeta. Se eu não tiver contra ele, Deus vindica a palavra que eu estou pregando. Se tiver, eu estou contra Deus. Se eu tiver contra a palavra que esse mensageiro trouxe, eu sou um anticristo. Eu estou contra Cristo. Está vendo como que é duro, irmãos? O que a gente tem que fazer, deixa eu passar por aqui, não vou continuar nessa aqui, mas o que eu comecei a pregar na quinta-feira, mostrando sobre o sétimo selo. O sétimo selo é ele mesmo. O sétimo selo é o próprio Deus na terra. Por isso que ninguém vê ele. Ele envia um mensageiro para expressar a sua voz, mas ele é o sétimo selo. Ele está aqui, ele foi aberto, ele é Malaquias 4. Como eu sempre estou pregando aqui, mostrando sobre os terremotos. Os terremotos começou quando a pedrinha foi jogada, jogou a pedrinha para o ar. Então ali deu início aos terremotos, porque aquilo foi Deus que mandou, joga uma pedra para cima e assim diz o Senhor. E aí começou. Então desde aquele tempo não adianta você orar para não ter terremoto. Vai acontecer terremoto praticamente quase todo mês, e vai só acelerando, sabe? E com isso, você pensa, mas se nós, não, se você tem essa mensagem no seu coração, você vai embora. Com terremoto ou sem terremoto, debaixo do chão ou fora do chão, de todas as maneiras, a vida que está dentro de você, terremoto não acaba com ela. Ela é Deus. Então, não tem jeito de acabar com. Deixa eu voltar aqui, é dessa mensagem aqui que eu abri aqui, ó. Quero que vocês entendam isso aqui, ó. Sobre a abertura. Você vê que a abertura dos selos, a nuvem aparece exatamente por causa de Apocalipse 10. Lá ele aparece numa nuvem, não é isso? O anjo forte não desce? Uma nuvem na sua cabeça e tudo mais. Pois é. Ele abriu o sétimo selo, abriu o selo. É claro que o sétimo selo abre todos, né? Todo selo, né? Eu acabei de terminar uma série de cultos sobre os últimos 7 selos e encontramos que nesse 6º selo há uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra convulsionam, a igreja passa por uma limpeza. Você está vendo? O 7º selo e Malaquias 4, como que é? Malaquias 4 não veio para destruir a terra? Malaquias 4 é o cumprimento da Terceira Guerra Mundial. Mas para vós que temeis o meu nome, nasceu uma mensagem para você, para te tirar da terra. É o mesmo Deus que vem com a mensagem para destruir o mundo, vem com a mensagem para te salvar também. Então disse aqui, ó, antes que venha, antes que alguma coisa vinda de Deus possa começar, nós temos, não, estou lendo lá na frente já. Então diz, a terra convulsiona, a igreja passa por uma limpeza, Israel passa por uma limpeza, porque tem que passar Israel também, Israel tem que receber ele como Salvador e como Filho do homem, porque está escrito em São Mateus 24, verso 29 em diante. Ele vem como Filho do homem para Israel também, porque eles rejeitaram ele como Filho do homem. Você vê como que Deus faz? E aqui ele está como Filho do homem entre os gentios aqui. Então diz aqui, ó. E todas as coisas passam por uma limpeza sob o 7º selo, para que o milênio possa começar. É necessário que haja uma limpeza primeiro. O milênio, para começar, tem que haver uma limpeza. Não pode ficar um ser humano nessa carne. Todos têm que ser exterminados. Parágrafo 28 da mensagem Olhe. Mensagem Olhe. Vocês notaram aqui, ó?
tem que haver uma limpeza para o milênio começar. Satanás não pode ter ninguém, uma carne humana, e ele vai ficar amarrado por circunstância, porque não tem ninguém para ele tentar. Aqueles que têm corpo glorificado, ele nem passa perto. Ele nem passa perto. Porque Satanás gosta muito de carne para sexo, sexual. É isso. E do outro lado, é uma só glândula. Nenhuma mulher terá filho. É uma só glândula. Então Satanás vai passar mal, né? Satanás vai passar mal. Então deixa eu só ler algo aqui. Olha lá, já está em cima da hora. Mas deixa eu ler aqui algo para os irmãos verem, como eu estava falando sobre a carne, essa carne humana, né? Diz aqui, ó, no 61 da mensagem Vida. Esta é a própria maneira que seguimos diretamente voltando ao princípio original de Deus. Essa é a maneira. Você quer ver como que é a maneira? Aqui. Ali nascemos novamente, não dos pais mais. Quer dizer, quando você recebe essa vida de Deus em você, você nasceu de novo. Novamente, não da carne, nascemos de novo, não do sangue, nascemos novamente através do Espírito. Aquele Espírito eterno de amor e honestidade desce para posicionar em nós. Entendeu? Pode vir terremoto. Essa vida que está aqui dentro, acabou. O resto vai falar aqui. Essa carne vai para a punição. Mas e a vida que está aqui dentro? É a vida que está aqui dentro que é importante. Quer dizer, quantas pessoas há 2000 anos atrás já virou nada? Não tem mais nada, mas tem vida nele. O dia que o rapto acontecer, ele surge, ele vai ressurgir. Por causa da vida que desceu com ele. Então disse aqui. Deixa eu voltar aqui. Aquele espírito de amor para posicionar. Então, quando morremos nessa vida, entraremos num corpo, pois se esse tabernáculo terrestre for dissolvido, temos uma teofania para entrarmos num corpo celestial, se essa vida acabar. Então, na vinda do Senhor, o que nós estamos esperando, no outro sentido, que a vinda como Filho do Homem está aqui, mas quando ele vier buscar, né? Na vinda do Senhor Jesus, este corpo é tomado da terra novamente e levado para o estado glorificado para viver para sempre na sua presença. Na sua presença. Então toda a perversão, todas as coisas que estão na perversão, porque isso aqui é uma perversão. Carne e sangue não é do reino dos céus, né? Na perversão, tudo deixa de existir. A carne vai para a sua punição, o inferno abre a sua boca e engole todo o mal e perversão. E Deus e a sua amada igreja e a sua noiva toma sua posição para seguir na eternidade. Esta é a grande esperança da igreja cristã. Amém. Essa é a nossa esperança de estar certo com Deus hoje. Não é certo com Deus da história, não. É o Deus presente. Porque o Deus da história salvou as pessoas. Agora o Deus presente está salvando agora. Não podemos rejeitar o Deus presente. Assim como foi nos dias dos profetas. Aquela manifestação dos profetas era uma salvação para aquele povo. A manifestação desse profeta trazendo uma mensagem é a nossa salvação. E fora da mensagem é perder tempo. Aí, perder tempo, ir na igreja e tudo mais. A mensagem é a vida que Deus enviou para nós. As minhas palavras são espírito e vida. Então a vida está aqui. Então vamos procurar crer, vamos fazer tudo, principalmente vocês jovens.
procura fazer tudo para fazer o melhor para Deus. Porque senão, não só vocês vão sofrer demais, mas também os seus filhos. Então procura, vocês que conhecem a verdade, procura fazer tudo por causa dos seus filhos que vão vir, vocês casados e que vão casar, vai vir seus filhos para vocês terem o direito de ensinar eles a verdade. Para depois vocês não verem o sofrimento para tanto vocês quanto para os seus filhos. Sabe? Então, nós estamos no fim de todas as coisas. Tudo. Qualquer hora dessa aí, acaba tudo. Mas nós esperamos algo melhor. Não aqui, mas lá. Amém. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia para a Santa Ceia.